E aí, juventude? Fala aí, meu, tudo certinho? Só na tranquilidade? Jovens, seguinte, hoje a gente tá aqui para falar do quê? A gente tá aqui para falar da segunda fase da prova da Unicamp. Claro que a gente vai pensar especificamente na prova de língua portuguesa, que é a que nos interessa aqui, certinho? O que mais cai nessa prova, né? Recentemente eu soltei aí alguns vídeos falando a respeito do que mais cai na primeira fase da Unicamp, fiz pra FUVEST, depois rolou o Enem, enfim, e eu percebi que esse formato aí a galera curtiu curtiu esse levantamento aí que eu tenho feito. Então agora fiz um levantamento parecido, né, nos mesmos moldes, porém pensando na segunda fase então da Unicamp, beleza? Meu, vamos dar uma olhada então no que mais cai nessa provinha marota aí. Mas ó, jovens, antes da gente começar essa análise para valer, passar para você as proporções do que mais cai e tudo mais, vale lembrar que eu tô gravando esse vídeo pensando no formato atual da Unicamp. E eu digo formato atual por quê? Porque os vestibulares às vezes mudam, meu. Tira a questão, coloca a questão, tira tempo de prova, adiciona tempo de prova, vive mudando, tá? Então eu tô pensando aí basicamente na Unicamp 2021. Ok? Que inclusive vale lembrar, né? A segunda fase ela vai rolar em 2 dias, então são 2 dias de prova na segunda fase, 2 dias seguidos. Vale lembrar também que na segunda fase da Unicamp, né, nesses 2 dias, em cada dia você tem 5 horas de prova no seu tempo máximo aí, beleza? 5 horinhas então para você detonar nessas questões. E quantas questões são exatamente? O que cai em cada questão? Meu, olha só. A segunda fase da Unicamp ela tem uma sacadinha aí que às vezes a galera não tá esperando. Tem gente que chega na segunda fase da Unicamp esperando uma coisa, aí aparece essa outra aqui e o pessoal fala, não estava esperando isso aqui. Não é bom ser pego de surpresa na segunda fase de um vestibular, certo? Então olha só, como é que é o formato da segunda fase da Unicamp. Pessoal, você tem 2 dias de prova, sendo que no segundo dia você tem um número de questões que, né, são questões comuns para todo mundo, e você tem também algumas questões específicas que vão depender do curso que você escolheu. Eu não vou falar do segundo dia, só estou citando aqui rapidinho, beleza? Depois você procura no manual do candidato aí. O nosso foco aqui não é o segundo dia, certinho? E por que não é o nosso foco? Porque o primeiro dia é o que mais nos interessa. Então a gente vai falar nesse vídeo aqui do primeiro dia da segunda fase. Belezinha? Por que é o que mais nos interessa? Dá uma olhada aqui, pessoal. Primeiro dia, tá? Você vai ter 10 questões, ok? Mais a redação. Joia? Hoje eu não vou falar da redação, por quê? Porque tem aqui no canal um vídeo um vídeo dedicado só à redação na Unicamp, tá? Então, ó, tô deixando o card aqui para você. Meu, espera esse vídeo acabar, depois você volta aqui, acha esse card de novo e clica lá. Meu, eu dedico um tempão aí só pra gente pensar na redação da Unicamp. Por isso que hoje eu não vou gastar tempo com isso. Tudo bem? A gente vai pensar nessas 10 questões. E aí você deve estar pensando, 10 questões, ô professor, não tem muito segredo. Tem sim, tem um segredinho que é aquilo que eu falei para você que a galera geralmente não está esperando. Pessoal, essas 10 questões, elas são divididas da seguinte forma. Você não vai ter 10 questões de língua portuguesa e literatura e acabou, que seria o de se esperar, né? Não. Você vai ter 8 questões de língua portuguesa e literatura. Já vou falar para você o que mais cai e tudo mais. Mas além dessas 8, você também vai ter 2 questões que a Unicamp ela define da seguinte maneira. Isso eu retirei lá do manual do candidato, né? Lembrando, eu sempre comento isso, né, que eu não monto esse vídeo aqui, pessoal, com base em alguma coisa que já está pronta na internet. Não, eu faço esse levantamento na unha. Pego sempre os últimos 10 vestibulares e vou analisando para ver o que mais cai, o que não cai. Então eu monto aqui legal, uma análise, né, bem da hora para você aí, pensando nas proporções e tudo mais, beleza? E aí essas 2 questões lá no manual do candidato, a Unicamp ela define da seguinte maneira, ó: 2 questões interdisciplinares em língua inglesa. Sim, isso na prova de língua portuguesa, primeiro dia da segunda fase. Tem questãozinha lá que vai te dar texto em inglês para você interpretar. Vou falar como é que a Unicamp cobra essas 2 questõezinhas daqui a pouco, beleza? Mas tem que ir sabendo que você vai ter então essa divisão. 8 questões, língua portuguesa mais literatura, 2 questões interdisciplinares, que é isso exatamente a gente vai ver, em língua inglesa.
E aí, pessoal, essas questões, elas costumam cair da seguinte maneira. Olha só o levantamento que eu fiz aqui para vocês, tá? Você vai ter lá 5 questões, ou seja, 50% da sua prova, é coisa pra caramba, metade da prova, meu. Tá? Dessas 10 aí, beleza? Que a gente está pensando, ok? Você vai ter 5 questões que são de interpretação de texto. Facílimo, tranquilo, só que você tem que estar muito atento aí, tá? O que geralmente a Unicamp pede para você interpretar nessas 5 questões, tá? Geralmente, pessoal, você vai ter que ir para a prova manjando figuras de linguagem. Tem que manjar figuras de linguagem, ok? Unicamp gosta muito disso. Nossa, a Unicamp ama as figuras de linguagem, tudo bem? Você tem que manjar interpretação de texto poético, ok? Quando eu falo texto poético, aqui para a Unicamp eu estou falando especificamente de poesia e também de música. A Unicamp gosta de aproximar essas duas áreas, né? Então tem texto que você tem uma música e a Unicamp pede para você fazer uma análise meio poética daquilo, tem que manjar a interpretação de texto poético. Poesia, efetivamente, e também a música, ok? A Unicamp gosta muito de texto jornalístico. A Unicamp pira em cobrar texto jornalístico, aquele texto de um jornalismo mais formal, beleza? Um trecho da Folha de São Paulo, um trecho do Jornal do Brasil e por aí vai. Tem caído textos até mais novos, né, de jornais mais recentes. Isso é bem legal, tá? Recentemente eu vi uma questão da Unicamp que cobrava um texto do Nexo, que é um jornal bem bacana aí, meu, um grupo jornalístico, ó, da hora, de responsa, é bom conhecer, tá? Então, esse jornalismo mais formalzão, a Unicamp gosta de cobrar também. E aí vem um detalhezinho que às vezes a galera não tá esperando, mas ó, a Unicamp gosta de cobrar também entrevista. Então ela coloca lá, né, ela transcreve a entrevista, né, ou seja, coloca ali a entrevista no formato texto escrito e pede para você interpretar o que o entrevistado quis dizer com determinada resposta. Né? Então olha só, em relação a tudo isso não tem muito segredo, pessoal, né? A maioria das questões você vai ter que de fato só ler com atenção, mas também vão rolar ali algumas questões que vão exigir de você um conhecimento prévio. Por exemplo, aqui as figuras de linguagem, isso é um negócio que você vai ter que interpretar, mas se você não conhecer cada figura de linguagem não tem jeito, tudo bem? Lembrando que tem aqui no canal vídeo sobre as principais figuras de linguagem que aparecem aí nos vestibulares, belezinha? Então dá uma olhada, vou deixar o card aqui em algum local, acho que aqui, enfim, beleza? Aí espalhado pela tela, clica, mas espere esse vídeo acabar, depois você volta e clica de novo, beleza? É nóis! E ó, pessoal, rapidinho aí, né? Vale um recado rápido aqui. Se você tá curtindo o vídeo, tá curtindo o canal, meu, se inscreve se você não é inscrito ainda, curte o vídeo, dá um like aí, beleza? Vem ajudar a ampliar essa comunidade aí, a comunidade Leio Logo Escrevo. Tamo junto, beleza? E essa comunidade, como ela já está se ampliando, nós estamos também lá no Instagram. Meu, caça nós lá no Insta, segue nós no Insta lá, facinho de achar. No Instagram a gente tá lá como @canal Leio Logo Escrevo. Simples assim, facinho de achar. E é claro que, sempre lembrando, já faz um tempo que o Leio Logo Escrevo se tornou também podcast. Para você que gosta aí do formato áudio, nós estamos aí também, né, em todas essas plataformas de áudio que você tá vendo aí na sua tela. Então, vem aí, segue nós, ouve nós, tamo junto, vamos ampliar essa comunidade, essa família Leio Logo Escrevo aí, beleza? Bom, e aí, além dessas 5 questões, 50% da sua prova, né, bastante coisa, você vai ter também, pessoal, mais 2 questões voltadas à literatura. Então você vê que a Unicamp ela não pega tão pesado do ponto de vista do número de questões, né, em relação àqueles livros que você teve que ler lá, lembra da lista de leituras obrigatórias e tudo mais? Então serão 2 questõezinhas aí para você, mas são questões que do ponto de vista do conteúdo, aí sim a Unicamp pega pesado. Tá? Essas questões, pessoal, ela vai te cobrar ou a leitura direta dos livros, tudo bem? Ou não, né? Isso vai acontecer. Então ela vai te cobrar a leitura direta dos livros, mas ela pode cobrar isso de algumas formas. Ou ela vai cobrar de um livro específico e vai pedir para você responder com base no que você leu. Então é aquela, leu, faz, não leu, não faz. Se você tiver visto os vídeos aqui do canal do Leio Logo Escrevo, você faz também. Lembra que tem vídeo aqui com a lista completa aí, né? Análise completa da lista completa da Unicamp aí. Tamo junto.
Beleza? Tá? Então, ela vai pedir para você analisar especificamente isso, ou ela vai misturar os livros. Então, numa questão, ela coloca um trecho de um livro, um trecho do outro e pede para você comparar. Então, a Unicamp faz isso na segunda fase, ela pode fazer esse comparativo. E a Unicamp também pede, isso é o que eu acho mais difícil, ela também pede para você associar os livros a questões sociopolíticas. Tá? Eu diria até socio-histórico-políticas, olha isso, acho que esse termo é até melhor. Então ela te dá um trecho e você, além de ter que manjar o que aquele personagem fez, além de você ter que ter lido o livro, você também tem que saber associar aquilo a uma questão social, a um momento histórico, a uma questão política. Então a Unicamp ela faz isso. Não são muitas questões, mas nas duas que caem, mano, sério, fica ligeiro porque ela pega pesadão, velho. Temos também uma questãozinha de gramática, beleza? A Unicamp ela não pega muito pesado na gramática, mas vai ter uma questãozinha aí, né, com uma gramática um pouco mais específica. Geralmente a Unicamp ela cobra aqui, ó, o que eu reparei, hein? Formação de palavras e função sintática. Tá? Semântica de vez em quando cai, mas né, cai mais formação de palavras e funções sintáticas. Tá? Então uma questãozinha apenas, 10% da prova, né? Mas, meu, tem que manjar, não adianta deixar de lado. Quem é vestibulando sabe, né, meu? Não pode abrir mão nem de nenhuma questão, beleza? Então fica atento nessa questãozinha de gramática que vai aparecer aí para você também. E aí, para finalizar, meu, tem aquelas duas questõezinhas que eu falei para você que eu ia te explicar melhor, né? Que a Unicamp define como questões interdisciplinares em língua inglesa. Pessoal, são duas questõezinhas, então, né? 20% aí da sua prova, não dá para abrir mão, beleza? Tá? E essas duas questões, elas caem como? Por que a Unicamp chama de questões interdisciplinares? Porque são questões de mera interpretação de texto, ok? Mera interpretação, não vai exigir nenhum conhecimento prévio, figura de linguagem talvez, mas muito difícil, ok? E a Unicamp vai te dar um texto sobre assuntos diversos, então pode ser um texto a respeito, sei lá, da Revolução Francesa. Ué, mas isso não é uma questão de história? Pois é, mas aqui é interdisciplinar, você não vai precisar manjar a Revolução Francesa, você vai precisar ler com atenção e interpretar o que o texto diz, só isso. Tá? Então pode ser uma questão de Revolução Francesa, pode ser uma questão a respeito, né, da tipografia do Sudeste Asiático, pode ser um texto sobre o funcionamento de uma lâmpada de LED. Sei lá, cara, pode ser qualquer coisa, por isso interdisciplinar, beleza? Mas é mera interpretação. O que você mais tem que ficar ligado é que é o seguinte, essas questões elas têm sempre o mesmo formato, essas duas questõezinhas. Você sempre vai ter esse texto aí interdisciplinar. Esse texto vai ser em inglês, mas é a única coisa em língua inglesa, beleza? O enunciado, beleza, da questão vai ser em língua portuguesa e a sua resposta também em língua portuguesa. Lembrando que segunda fase requer respostas dissertativas, discursivas. Você vai ter que escrever, não é A, B, C, D não, tá? Não é múltipla escolha não. Tudo bem? Então você vai ter que dar uma resposta lá o mais completa possível, sem encher linguiça. Resposta completa é uma coisa, encheção de linguiça é outra, beleza? Então dá a resposta completa, mas também não fica enrolando, vai direto ao ponto. Então a sua resposta também vai ser em língua portuguesa, o enunciado em língua portuguesa, só o texto base, que esse sim vai ser em inglês. Tudo isso te dá o 100%, ou seja, as 10 questõezinhas. E, meu, tendo visto esse vídeo, você vai simplesmente o quê? Deitar nessa prova. Tô falando que vai, é leio logo escrevo, velho. E aí, jovens, com isso a gente fecha esse vídeo, tenho certeza que você vai deitar nessa prova, beleza? Valeu mesmo por mais uma vez estar comigo aí, valeu pela parceria, pela companhia de sempre. Tamo junto e a gente se vê num próximo vídeo, sei lá qual, sei lá quando, mas a gente se vê. Como sempre, é leio, logo escrevo e tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu, falou, tchau!